Boa tarde. Hoje eu vou estar resolvendo uma questão do livro Tópicos de Física, edição 2007, na parte de estática. E o que a questão diz pra gente, né? Sobre duas estacas A e B distantes 2 metros uma da outra, após uma viga prismática e homogênea, de comprimento 6 metros e massa 72 kg. Um pedreiro de massa 60 kg encontre um ponto em repouso na posição indicada, a 60 centímetros da estaca A. Então, o que é a alternativa... Alternativa não, né? Que a questão de número A pede pra gente? Pede pra gente calcular a intenção das forças que a viga recebe das estacas, utilizando gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, fazendo uma pequena representação aqui na viga e os pontos, né? Bom, a gente tem aquele intervalado, né? De 2 em 2 metros de um ponto para o outro. 2 metros, 2 metros, 2 metros. E aqui 2 metros também. E o pedreiro, ele se encontra a 50 centímetros, né? Meio metro do ponto A. Aqui a gente tem ponto A e ponto B. Então, primeiro a gente vai calcular o quê? A força que o centro de massa faz sobre a viga, né? Então, como é que a gente calcula o centro de massa? A gente tem aqui o comprimento dele total, que é 6 metros. E o centro de massa, né? Logicamente, vai ficar sobre a metade desse comprimento, né? Que no caso, aqui a gente tem 6 no total. Então, vai ficar um ponto que é a 3 metros de cá para lá. Ou seja, ele vai ficar 1 metro, respectivamente, das duas estacas, né? Então, pelo corpo estar em equilíbrio, a gente tem que o somatório do momento em todos os pontos, né, é igual a zero. E aqui a gente tem que, pela barra ter 72 kg, multiplicando 72 por 10, que no caso é a aceleração da gravidade, a gente vai ter que o centro de massa exerce 720 newtons sobre a barra. E o pedreiro, ele tem 60 quilos, ou seja, 60 vezes 10, ele vai fazer 600 newtons sobre a barra, né? Então, o corpo tem equilíbrio, então a gente vai considerar os momentos relativos ao ponto B inicialmente. Então a gente vai fazer o somatório dos momentos em B, que vai ser igual a zero. Representando a barra aqui de novo, né? O que a gente vai ter nessa barra aqui? A força da reação em B, como a gente está considerando em B, essa força vai ter momento nulo, né? Que essa reação, né? Que seria essa força aqui, ela vai ser nula porque ela está a uma distância zero de B, entendeu? Enquanto a força em A, ela vai estar a distância de 2 metros do ponto B. Ou seja, ela vai fazer uma força do peso da reação dela vezes 2. Então a gente vai ter essa normal aqui. A gente vai ter também o, o pedreiro aqui, que ele está jogando o peso dele contra a barra, né? Que vai ser no caso 600 newtons. E aqui a gente vai ter também o centro de massa, né? Vai ter 720 newtons. Fora disso, a gente não tem mais uma força a se considerar. Então, essa reação de A está a 2 metros do ponto B. Então, a gente vai ter que essas duas forças aqui elas estão opostas à reação de A. Então, a gente vai ter que a normal, considera a reação, né? Acho que é melhor. Reação de A vezes 2 menos
o 600 ali, que é o peso do pedreiro, como aqui ele tá 50 centímetros daqui pra cá, aqui a gente vai ter mais meio metro, né? Então a gente vai ter 3 sobre 2, que é a distância daqui até aqui, menos o centro de massa da barra, que tem distância de 1 metro até o ponto B. Então a gente vai ter 720 vezes 1. Isso tudo aqui é igual a zero, porque o somatório dos momentos tem que ser nulo, por estar em equilíbrio estático, né? Então a gente vai ter 2RA é igual a 600 vezes 3 sobre 2 vai dar 900, né? Que a gente corta aqui. A gente não precisa explicar muito, né? Enfim, 900 mais 720 é igual a 2RA. Então, 2RA é igual a 1620. Então, a reação em A é igual a 810 newtons. Ok? Agora, vendo no ponto B, né? Não, ponto A, né? Como referência, o que a gente vai ter aqui? Que o somatório dos momentos em A é igual a zero. Então, o que isso leva pra gente, né? A gente vai ter que a reação em A vai ser nula, né? Por quê? Porque ela está a uma distância zero do ponto de aplicação. Ou seja, não vai gerar torque. Ao contrário da reação em B, que no caso está a 2 metros de A. Então, 2 vezes a reação em B menos o pedreiro está a meio metro do ponto A. Ou seja, vai ter 1 meio, que é meio metro, né? Vezes 600, que é o peso do pedreiro, menos também a distância do centro de massa até o A é 1 metro. E o peso do centro de massa, 720 newtons, menos 1 vez 720. Isso daqui é igual a zero, pelo fato do somatório dos momentos ser zero. Então, 2RB é igual a 300 mais 720. 2RB é igual a 1020. Então, a gente tem que a reação em B é igual a 510 newtons. Esse é a resposta da alternativa A. Então, a gente vai ter que reação em A é igual a 810 newtons. Reação em B é igual a 510 newtons. Ok? Essa é a alternativa A. Ok? Então agora a gente vai para a alternativa B, né? Vou apagar tudo aqui. Vamos lá. O pedreiro começa a caminhar lentamente para a direita. Qual é o máximo de afastamento dele em relação ao ponto de apoio da viga na estaca B sem que ela tombe, né? Bom, aqui a gente tem a viga e aqui a gente tem a estaca B, estaca A, né? A e B. O centro de massa, né, vai permanecer o mesmo aqui, fazendo 720 newtons de força. E o pedreiro ele vai estar a uma distância D do ponto B, né, como informa aqui. Ele começa a caminhar lentamente para a direita, com o máximo de afastamento dele em relação ao ponto de apoio da viga na estaca B sem que ela tome.
Então a gente vai ter que considerar essa distância D. Ele fazendo uma força de 720 newtons aqui. 600 newtons, perdão. E a gente também teria contrária. Pô, viajei. Nesse meio aqui, a gente teria esse pedreiro fazer uma força para gerar um torque para cá, enquanto a gente teria o centro de massa fazendo uma força contrária, né, para ele permanecer no mesmo, no mesmo sentido que ele está anteriormente, né, estático, né. Então a gente teria esses 720 newtons aqui fazendo uma força contrária à força que o pedreiro faz, esse torque, né, no caso. A gente também teria essa reação em A, que estaria fazendo o mesmo sentido do peso do centro de massa, né? Só que essa reação em A vai ser nula. Por que ela vai ser nula? Porque essa barra está na iminência de girar. Ou seja, não vai ter troca de força entre a estaca e a barra, ok? Porque ela está na iminência, então tipo, é como se ela estivesse flutuando, como se a barra estivesse flutuando sobre a estaca. Então não vai ter troca de força. Então o que a gente vai ter? Somatório dos momentos em B é igual a zero. Consequentemente, a gente vai ter aqui, ó, o centro de massa aqui atuando numa direção, né? E o peso do pedreiro atuando em outra, né? Então, o que isso vai dar pra gente, né? Que 720 vezes 1, que no caso é a distância do centro de massa até a estaca B, menos o peso do pedreiro, né? Que no caso é 600 newtons, vezes a distância dele até a estaca, que a gente vai chamar de D, isso aqui é igual a zero. Então 720 é igual a 600 D, corta zero aqui, D é igual a 72 sobre 60, que no caso é igual a 1,2 metros. Então a gente vai ter que essa distância máxima aqui, B, é igual a 1,2 metros. Ok? Essa foi a questão, hein? Muito obrigado.